louvor, nisto pensai. Irmãos, pensem nisto. Tudo que é bom, que é verdadeiro, de boa fama, que é justo, pense nisso. Pare um instante agora, onde você está, e eu te pergunto, o que está ocupando a sua mente? O que ocupa a sua mente? Será que são coisas boas? Coisas que adoram ao nome do Senhor? Sabe que a palavra diz que nós devemos trazer os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo? Nós devemos trazer a nossa mente cativa à obediência de Cristo, porque Cristo é maior e é Senhor em nossa vida. Se nós deixarmos, as coisas deste mundo, desta terra, acabam preenchendo toda a nossa mente e ocupando todo o nosso coração. Aquilo que está na sua mente vai enchendo o seu coração e vai criando desejos. Então, quando você pensa nas coisas que são de Cristo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, tudo que louva ao Senhor, o seu coração também se torna um coração alegre e grato a Deus. E por isso você está aqui nessa noite, porque nessa noite você pensou em trazer o melhor louvor e adoração ao nome do Senhor. E você veio para adorar a esse Deus que é Senhor e Salvador da sua vida. E você deixou outros pensamentos, poderiam ter ocupado a sua mente, mas você deixou o pensamento de adoração, de louvor, ocupar a sua mente e dominar a sua mente, para a glória do nome do Senhor. Traga o seu pensamento cativo à obediência a Cristo. Ainda que você seja assediado pelo pecado, não se curve ao pecado, não se renda a ele. Filtre todas as propostas que você receber segundo a palavra do Senhor. A palavra é como um filtro. A vontade de Deus precisa ser soberana em nossas vidas. E nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. O que está em nossa mente agora? A adoração verdadeira ao nome do Senhor Jesus. Ele merece o nosso louvor, Ele merece o que há de melhor em nós. Feche os seus olhos, adore o nome do Senhor agora no seu lugar. Você veio porque está na sua mente o sentido, o pensamento de louvor, de adoração. Você está dizendo agora em seu coração: Deus, nós te amamos, nós te adoramos, o Senhor está acima de qualquer coisa em nossa vida, não há outro Deus senão o Senhor. A Ti toda honra e glória. Nós viemos aqui nessa noite, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Ainda que estejamos passando, Senhor, por momentos difíceis, o Senhor é o nosso Deus e não há outro Deus senão o Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós nos reunimos para adorar, para engrandecer ao Senhor. Nós chamamos, Deus, nós declaramos o nosso grande amor ao Senhor. A nossa adoração verdadeira é somente do Senhor. Venha sim, Senhor, ocupar todo o nosso pensamento. O Teu nome seja bendito, Senhor, que o inimigo não coloque pensamentos ruins, pensamentos contrários, pensamentos que não louvem, Senhor, que nós sejamos firmados tão somente em adorar o Deus verdadeiro nessa noite. Receba, Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa adoração, Senhor, quebra
toda cadeia das trevas que se porventura se levante contra este lugar e contra a adoração verdadeira ao Senhor. Senhor, dá-nos liberdade nessa noite para bendizer o nome do Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Seja conosco, ó Pai, manifesta o teu poder entre nós, tenha liberdade para agir, para restaurar, para curar, para vivificar, Senhor Deus, para libertar do pecado, para Deus encher do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, através do louvor, receba a nossa adoração também através do louvor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, ensina-nos, faz com que saiamos daqui, ó Deus, mais maduros na tua presença, adorando sempre o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Antes de se assentar, eu quero que você cumprimente as pessoas que estão próximas a você. Vai até essa pessoa, pode sair do seu lugar. Saia do seu lugar. Vá até essa pessoa que você não viu ainda hoje, né? E diga: meu irmão, que maravilha, você está aqui. Deus te abençoe. O Senhor abençoe e guarde a sua vida com poder e graça. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Ao sentar, quero só lembrá-los que hoje você ainda estará adorando ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. É um privilégio para os membros da igreja. Os membros da igreja adoram ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Nós queremos falar que teremos a partir de agosto, nós teremos 2 cursos. Um curso de apologética, que se dará em 2 módulos. Apologética é a defesa da fé. Você vai aprender a defender a sua fé, a conhecer a sua fé, e vai trabalhar também com seitas, conhecendo as seitas e aprendendo como identificar a seita e como também combater contra essa seita, como se defender dessa seita, tá bom? E você vai poder também fazer um curso, é só procurar o Instituto Teológico Shalom, as vagas são limitadas. Você poderá fazer um curso com o professor Rafael de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, é para pregadores, quem quiser pregar, ministrar nos grupos de crescimento. Então, hermenêutica bíblica, também o início agora em agosto, tá bom? Geralmente, a terça-feira, nós temos o grupo de crescimento em algum local próximo à sua casa. Se você ainda não participa, procure participar de um grupo de crescimento. É um momento muito especial, um momento muito bom. É a maneira da igreja cuidar uns dos outros, é a maneira de nós levarmos os nossos amigos. Tem amigos que às vezes a gente convida para vir ao culto, ele não vem, mas se for num grupo pequeno, ele vai, ele acaba indo, acaba participando. Lá ele tem mais liberdade para perguntar, para participar. Então, participe, tá bom? É muito bom, já estou participando de um grupo, já levei os amigos nesse grupo. Então, é um momento muito especial. Participe dos grupos de crescimento e treine. Quem sabe Deus pode depois fazer da sua casa um local, né, de alcançar as pessoas, de ganhar pessoas para Jesus, através dos grupos de crescimento. Então participe conosco, tá bom? Eu quero convidar o irmão Ellerson, ele vai falar um pouco sobre a escola da vida.
Boa tarde, igreja, graça e paz. Talvez você já tenha visto essa frase, tudo muda quando você muda. Talvez você já escutou falar sobre escola da vida, mas não sabe o que é, não sabe como fazer parte, como participar. Então, nessa noite eu venho te convidar a você que quer ser um voluntário da Mocidade para Cristo do Brasil, em Ipatinga, para estar com a gente num treinamento para novos voluntários que vai acontecer sábado, dia 16, de 14 às 18 horas, ali no salão da Casa Administrativa. Se você quer ser um voluntário, estar apto a participar das ações da Mocidade para Cristo, não só o Escola da Vida, mas também como Fala Sério, Estudantes em Ação, Desperta Débora e entre outras ações que a Mocidade para Cristo realiza, eu te convido a você a participar conosco. O projeto Escola da Vida é um projeto de imersão em escolas de 5 dias. Aí você talvez fale assim, mas eu não tenho disponibilidade para estar todos os 5 dias. Mas talvez você tenha disponibilidade para estar 1 dia, 2 dias, ou talvez mesmo orar por nós. Então eu queria te convidar você a conhecer o projeto, a estar conosco e entender o que é o projeto Escola da Vida e o que se engloba todas as ações da MPC em Ipatinga. Se você tem a disponibilidade, se você tem disposição, esteja com a gente sábado, é gratuito. A MPC é uma missão interdenominacional, então nós vamos ter pessoas aqui de várias igrejas. Hoje, na parte da manhã, eu dei uma palavra na igreja presbiteriana do bairro Ideal. O pastor Paulo Silas me deu a oportunidade também de falar sobre o projeto lá. Então a gente quer arrecadar pessoas que estejam aptas a servir ao reino. Nós vamos estar na Escola Estadual Engenheiro Amaro Lanari, aqui no bairro Ideal, entre os dias 25 a 29 do mês de junho. São 570 alunos sedentos pelo amor de Deus. E o amor de Deus pode ser transmitido através de um abraço, através de uma boa palavra, através de um aperto de mão. Se você quer ser a luz no mundo e o sal nessa terra, esteja apto a fazer isso. Eu te convido, então, para participar com a gente deste workshop de treinamento para novos voluntários, sábado, de 14 às 18 horas, aqui no salão da Casa Administrativa. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar ao coração de vocês e que aquelas poucas imagens que vocês viram ali possam ter arrancado algo e possam ter aberto alguma coisa no teu coração e na tua mente para fazer em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite. Muito bom. A Escola da Vida, ela entra nas escolas estaduais, municipais, e ela fala do amor de Deus sem vínculo denominacional com esses jovens e adolescentes. É uma ferramenta de Deus para alcançar jovens e adolescentes com muito êxito. Então, se você quiser participar e conhecer, é só participar do treinamento, tá bom? Nós estaremos já chegando aí, a partir de agosto, a nossa revista da Escola Dominical para classe adultos. Nós estaremos trabalhando com mordomia cristã. Sabe que nós estamos um pouco confusos acerca de tantas coisas nessa vida? A caminhada cristã, às vezes as pessoas estão se perdendo. Então nós estaremos estudando aqui sobre a mordomia do corpo, das primícias, dos dons, do tempo, da família, das finanças, da fidelidade, da vocação. Olha, a mordomia da vocação. Quantos são vocacionados e quando nós somos vocacionados, nós precisamos entender isso. E são várias mordomias com pensamento cristão. Nós estaremos estudando. A revista estará ali à porta. Se você já quiser adquirir, o custo é R$ 5 cada revista. Então, adquira a sua revista.
estaremos trabalhando o próximo trimestre, tá bom? No próximo trimestre, vamos falar sobre mordomia cristã. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos engrandecer o Senhor. Gente, é importante que, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente venha com disposição para agradar a Deus, para adorar o Senhor com liberdade, sem ressentimentos, né? Sem preocupações. Deixa a preocupação lá fora. Adore o Senhor, adore a Ele pelo que Ele é. Adore a Ele porque Ele é Senhor das nossas vidas. Tenha essa liberdade de adorar o nome do Senhor nessa noite. Ele é Deus em nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor neste lugar. Vamos adorar ao nome do Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor da maneira que Ele merece. Amém. Essa noite, vamos ficar de pé. A palavra de Deus diz que o amor dele não falha. No início ele não falhou. Em Jesus Cristo ele não falhou. Ao te resgatar de uma mais densa treva, ele não falhou. Ele nunca vai falhar. O amor dele não falha. O amor dele não falha. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: o amor dele não falha. O amor do Senhor não falha. Canta conosco essa canção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vai. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o que é tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, Pai. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Pela graça de Deus, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me ama. O teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Só você. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha, meu rei, meu Pai, meu Senhor. Teu amor não falha, não. Obrigado por teu amor. Teu amor não falha, Pai. Jesus nunca falhou, Ele nunca falhará. Ele está te vendo, está olhando pra você. Teu amor não falhará. Amém, Senhor Deus. Glórias a ti. Aleluia. Aleluia. Por causa desse amor poderoso que nós estamos aqui presentes nessa noite, amém? Nós estávamos até comentando hoje no ensaio que a gente às vezes não para pensar o quão privilegiados nós somos, porque nós poderíamos estar, eu até disse aqui outro dia, falei isso para os meus filhos, eu costumo reforçar para eles, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nesse mundo, poderíamos estar amarrados, amordaçados, sem poder ouvir o Evangelho, ou com desejo de ouvir o Evangelho, e nós temos toda a liberdade do mundo para expressar aquilo que nós sentimos pelo nosso Deus. E às vezes, irmão, sinceramente, parece que tem gente que vem por obrigação. Me desculpe, pastor, se eu estiver sendo ousada, mas se for por obrigação, fica em casa, irmão. Não peca, não. E nem faz outro irmão pecar. Porque não vai fazer diferença você estar de corpo presente aqui ou lá na sua casa, se o seu coração e a sua mente não estiverem em Cristo. Então aproveite a oportunidade que você está aqui nessa noite e adore esse Deus. Nós comentamos assim, olha que tremendo, é como se Deus olhasse lá de cima e olhasse para a terra, o vermezinho de Jacó, nem a areia do mar, a gente não consegue nem um pingo para poder enxergar o que nós somos. E Deus falou assim, eu quero esse daqui para me adorar em liberdade de expressão. Você foi escolhido para adorar a Deus. Você foi escolhido para engrandecer o nome do Senhor. Você foi escolhido em meio à tempestade, à tribulação, a problema. E olha, os problemas que nós enfrentamos não tem comparação a todas essas coisas que a gente vê na televisão. E mesmo assim murmuramos diante de um Deus tão poderoso. Feche os seus olhos e contemple aquilo que o Senhor tem te presenteado.
aquilo que Deus tem te dado dia após dia, a presença dEle na sua vida, a presença do Espírito Santo, o presente dEle para nós. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Aleluia.
deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia. Em todos os momentos da sua vida, lá no seu quarto, quando você pensa que ninguém está te vendo, o Senhor tem contemplado e colhido as suas lágrimas. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Aleluia, Jesus. Amém. Pode se sentar um pouco. Queríamos conhecer os nossos visitantes, aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Gostaríamos de conhecer vocês. Fique de pé no seu lugar para que a igreja conheça vocês. Tem algum visitante? 2 pessoas lá atrás. Deus abençoe poderosamente, irmã. Amém. As pessoas. Deus abençoe você poderosamente. Agradecemos também aquelas pessoas que nos visitam pela segunda ou terceira vez. Sintam-se na liberdade em louvar o Senhor. Nesse momento, você que é membro da igreja irá trazer os seus dízimos e suas ofertas. Tá? É um compromisso para os membros da igreja. Você que nos visita, fique na liberdade do Senhor e adore ao Senhor conosco. Adore de pé, adore sentado, adore da forma que você bem entender. O importante é adorá-lo, não perca essa oportunidade de adorar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, a igreja, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, canta. Os reinos se abalam, os tronos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Levanta suas mãos. Tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que és o Senhor, meu rei. Fica de pé, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glórias a Ele, glórias ao único que recebeu a glória, glórias ao único que recebeu o louvor. Só você agora. Teu reino, em misericórdia, justiça ao seu reino, Jesus. Glórias a ti, Senhor. A tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora. Só vocês. Teu reino é sempre. Escuta isso, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
ainda de pé. Pai, nós queremos te adorar. Temos o privilégio hoje de trazer ao teu altar os dízimos e ofertas. Somos felizes porque percebemos o cuidado do Senhor sobre as nossas casas e nossas famílias. Devolvemos ao Senhor, ó Deus, como prova de fé e fidelidade, a 10ª parte daquilo que o Senhor tem nos abençoado, sabendo, Deus, que haverá maior abundância em nosso lar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós queremos consagrar ao Senhor como oferta ao Senhor desses dízimos e ofertas. Que haja, Deus, bênção sem medidas sobre esta casa, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode ficar à vontade, do jeito que você quiser, sentado, de pé. Eu gostaria tão somente de trazer uma reflexão antes dessa canção, sobre aquilo que vivemos como o Evangelho de Deus, e aquilo que realmente é o Evangelho de Deus. Cantamos, clamamos, dizemos que Ele é santo, que Ele é o dono da nossa vida, mas vivemos distante dEle. Vivemos a nossa vida do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, e no domingo abrimos os nossos lábios e cantamos louvores, como se isso fosse o suficiente para que agradasse o coração de Deus. A palavra diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Olha, meu amado, eu não estou aqui como juiz de ninguém, porque eu me encontro na mesma condição que você. Estamos todos diante de um Deus poderoso que nos vê, que sabe todos os nossos pensamentos. E eu não digo palavras, eu não digo ações, eu digo pensamentos. Aqueles que ainda nem surgiram ainda, Ele já conhece. E vivemos um evangelho tão fraco, tão fraco. E cobramos das pessoas que estão na nossa liderança, do pastor, da pessoa que ora, da pessoa que canta, da pessoa que intercede, da pessoa que está aqui de manhã orando. Não, amado, a culpa é minha e sua, porque a intimidade, ela é pessoal e intransferível. O Espírito Santo é um ser pessoal. E se você há muito tempo não sente, nós temos batido nessa tecla há muito tempo, e sabe de uma coisa? Não é repetição, não é vã repetição, não. É porque o Espírito Santo tem incomodado. Amados, a vontade que dá é de chorar. Quando vemos uma geração tão grande, um exército que se diz chamado povo de Deus tão grande e frouxo, que não conhece o Deus que serve, que não conhece o poder do Deus que serve, porque o poder que ele conhece é limitado a bens materiais. E olha, eu vou te dar uma notícia: esses bens materiais que você tem orado, jejuado, pagado preço, vão ficar aqui. E de que valeu tanto esforço? De que valeu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, perder os seus filhos, perder o seu vizinho? Amado, tudo que Deus quer é intimidade com Ele. Lança fora a mentira. Tirai os sapatos, porque o pé, o local onde que você pisa é santo, mas não é o sapato literalmente, não. Despojai-vos de tudo quanto é imundícia que há na sua vida, no seu pensamento, no seu dia a dia. Corra contra as coisas do mundo, nade contra a maré. Seja o otário
se necessário fosse essa expressão que usam, seja o otário da sua turma, seja o otário do seu trabalho, mas seja o servo de Deus, seja aquele a quem o Espírito Santo fala e confirma. Não tem como louvar o Senhor só de lábios. Ele não vem, Ele não se inclina, Ele não ouve. Oh, Jesus, a tua igreja se coloca diante de ti nessa noite. Queremos dizer que tu és digno, sim. O Senhor nos comprou, Deus, mas precisamos permanecer no caminho da santificação, da purificação. Espírito Santo, leva a tua igreja à purificação, Senhor, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
chegarmos a Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, graça e paz. O Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos abrir rapidamente nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, com muita reverência ao coração, assentado mesmo, como você está, uma leitura um pouco extensa. Gênesis, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era o quê? Vamos repetir. E viu Deus que era. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era o quê? E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes peixes e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, e conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, feras, terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil, todo conforme a sua espécie. E viu Deus que era. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes, do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai,
multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que dê semente, ser-vos-á por mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para si mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Gênesis ainda no capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim para lavrar a terra e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis capítulo 3, vamos lá, mais um pouquinho. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também do seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz de Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Amém. Somente esse texto. Quando lemos Gênesis capítulo 1, temos todo o relato da criação. Tudo aquilo que Deus fez, ponto por ponto, dia por dia. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós podemos tocar e tudo aquilo que nós também não vemos, foi Deus que criou. Deus, Ele criou todo o universo, todo o planeta Terra, todo ser vivente, toda espécie de plantas, árvores, vegetais, toda espécie de peixes, répteis, aves. Conforme o relato de Gênesis capítulo 1, foi criação de Deus. Uma das questões que nós podemos frisar aqui sobre o processo da criação e sobre aquilo que Deus criou, por 6 vezes, ou aliás, por 5 vezes, nós vamos ver Deus definindo o processo da sua criação como bom. E viu Deus que era bom. Deus também, Ele define a luz como sendo algo bom. E no final da sua criação, no 6º dia, conforme nós fizemos a leitura, o que Deus diz? Deus disse que era muito bom. Ou seja, podemos dizer que o processo da criação, ou toda a criação, nada mais é do que a manifestação da bondade de Deus. Todo o processo da criação é a manifestação do quanto Deus, Ele é bom. Tudo aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver, quando nós chegamos na praia, está aquele mar bonito lá, ou até mesmo quando nós vamos para o campo, aquelas montanhas bonitas, ou quem sabe quando nós fazemos uma trilha no meio de uma floresta, ou quem sabe o simples fato de estarmos aqui respirando este ar, na qual nós não estamos vendo, tudo isso revela e manifesta a bondade de Deus para com as nossas vidas. Todo o processo da criação, conforme define Gênesis capítulo 1, é a manifestação da bondade de Deus. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E no 6º dia, e viu Deus que era muito bom. O processo da criação, ou toda a natureza criada, nada mais é do que a manifestação da bondade de Deus. Mas o que nós queremos falar nessa noite não é tão somente da bondade de Deus, não é falar da misericórdia ou talvez do quanto Deus ele é bom para as nossas vidas, mas nós vamos falar do pecado.
O pecado que corrompe a nossa visão da bondade de Deus para com as nossas vidas. Embora nós lemos aqui Gênesis capítulo 1, o que eu queria mostrar para vocês, e que nós possamos refletir nisso, o tamanho da bondade de Deus para com toda a sua criação. O que nós devemos refletir em Gênesis capítulo 1 é justamente a manifestação da bondade de Deus. Em Gênesis no capítulo 2, nós lemos que Deus deu uma ordenança ao homem, para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se alimentar de todo o fruto que houvesse no jardim, exceto uma árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão: olha, Adão, você vai comer de todo o fruto que houver, de tudo que houver sobre esse jardim, mas deste fruto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, nele você não vai tocar e nem comer. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos justamente a queda, o relato do pecado, daquilo que Eva e posteriormente Adão comeu, o fruto do conhecimento do bem e do mal, estando assim agora separados por Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, no versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Primeiro ponto que nós podemos pegar aqui, é que o pecado, ele inverte a visão que nós temos de Deus. Podemos ver que, conforme nós falamos, toda a criação era a manifestação da bondade de Deus, era a manifestação do amor de Deus para com o homem. Mas quando a serpente chega para justamente falar com Eva sobre aquele fruto, ela não falava do quanto Deus era bom, mas transformava aquela bondade de Deus em uma proibição. Ou seja, focava tão somente naquilo que para o homem instigava como sendo um limite para ele. Estava instigando no homem como se a bondade de Deus, aquilo que Deus havia feito, já não era suficiente, porque aquela proibição era inadmissível para o homem. Já não importava mais o relacionamento que o homem tinha com Deus. Já não importava mais Deus vir todo final de dia e conversar ali com o homem. O que importava era justamente aquela proibição. Como este Deus pode ser tão bom? Te proibindo de comer este fruto? Te proibindo de comer dessa árvore? Este Deus não é nada bom. O pecado, ele inverte a nossa visão de Deus. O pecado, de fato, ele deturpa a nossa visão de Deus, fazendo que nós não enxergamos um Deus bom e misericordioso, mas enxergando talvez um Deus que é muito ruim e muito pesado sobre as nossas vidas. Aquilo que nós encontramos dentro da igreja hoje são pessoas na qual Deus confiou nas suas vidas um ministério. Nós temos pessoas dentro da igreja hoje que Deus confiou ministérios de louvor. Nós temos pessoas hoje que Deus confiou ministérios de diaconia. Nós temos pessoas que Deus confiou ministério de jovens. Deus tem pessoas que confiou ministérios pastorais. Deus tem pessoas que confiou ministérios chamados missionários para campos transculturais. Nós temos pessoas dentro da igreja que Deus confiou para diversos e vários ministérios que nós podemos citar. Mas por causa do pecado, este ministério já não é mais uma graça ou uma misericórdia de Deus sobre a sua vida, mas um fardo. É pesado, eu não estou aguentando mais. Por causa do pecado, essa confiança na qual Deus colocou sobre a sua vida, isso se tornou um fardo. Está dando muito trabalho, está sendo muito difícil, eu não estou dando conta. Não é porque está sendo difícil, é porque o pecado está reinando sobre a sua vida. Não é porque é pesado, é porque você tem dado brecha para o pecado na sua vida. Por causa do pecado, a igreja já não tem sido boa o suficiente. Por causa do pecado, o pastor já não tem sido bom o suficiente. Por causa do pecado, o ministério de louvor já não tem prestado mais. Por causa do pecado, o culto tem sido um fardo. Não quero ir mais no culto. Desisto de ir do culto. Não quero, é sempre as mesmas palavras, é sempre as mesmas pessoas, é sempre as mesmas coisas. Eu não quero mais.
Não é porque tem sido monótono e chato, mas é porque o pecado tem invertido a sua visão de Deus. Porque o pecado tem pervertido a sua visão. Você não tem olhado mais para a bondade e misericórdia de Deus para com a sua vida. Você não tem olhado mais por aquilo que Deus já fez na sua vida. Você já não tem olhado mais por aquilo que Deus já realizou na sua vida. Você não tem mais focado sobre a bondade de Deus. Mas os seus olhos estão justamente sobre o pecado. E tudo aquilo que é acerca de Deus tem se transformado em um fardo. Tem se transformado em um peso. Percebamos bem que a serpente, ao tentar Eva, não falou, não focou sobre a bondade de Deus, não. Mas o pecado, ele quer de fato pervertir a nossa visão de Deus. Transformar Deus, transformar o seu ministério, transformar o seu chamado, transformar a sua obra que Deus tem na sua vida em um fardo, em um peso, em algo difícil de se carregar. Se nós ainda continuarmos lendo aí, no versículo 2, Deus diz, e disse a mulher à serpente, do fruto de toda árvore comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. A serpente disse, certamente não morrerás. Meu irmão, o pecado é ilusório. O pecado é ilusão. O pecado parece ser bom, parece ser algo de benefício sobre as nossas vidas, algo que nós vamos tirar alguma vantagem ou proveito disso, mas ele é ilusório. Conforme lemos aqui, a propaganda que a serpente, aqui de fato o próprio diabo, estava fazendo para Eva, era um pecado que parecia de fato ser muito bom. Seus olhos vão se abrir, você não vai morrer, você vai ser como Deus. O pecado parece ser o melhor negócio para as nossas vidas. O pecado parece ser a melhor opção para as nossas vidas. Mas de fato, quando nós olhamos as consequências do pecado, nós podemos de fato definir que todo pecado, toda transgressão é uma ilusão. De fato, aquele que vive no pecado não sacia no pecado. Todo pecado, conforme podemos definir, né? Quando pegamos lá no grego, hamatia, pecado, errar o alvo. De fato, é todo processo ilusório, toda transgressão contra Deus, é negar de fato a bondade, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quando Eva e também Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, não estavam tão somente ali quebrando, né, uma aliança ou uma ordenança de Deus, mas estavam negando toda a bondade de Deus para com as suas vidas. O crente, o cristão, quando ele comete pecado e vive em uma vida de pecado, ele está negando toda a bondade de Deus para com a sua vida, esquecendo de todo o processo misericordioso e regenerador na qual o Espírito Santo já fez sobre a sua vida. É inadmissível, não tem como o crente conviver com o pecado. Não tem como o crente conviver e aceitar o pecado sobre a sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre uma palavrinha, né, que devemos viver e estar constante vivência sobre ela, que é santidade. É impossível santificar-se estando no pecado. É impossível viver no pecado, é impossível querer de fato receber da graça de Deus, convivendo e aceitando o pecado. Aquele que comete pecado está negando a bondade de Deus para com a sua vida. Aquele que de fato vive em adultério está negando a bondade de Deus para com a sua vida, na qual Deus concedeu, Deus deu uma família para que ele estivesse. Cometendo adultério está negando a bondade de Deus. Aquele que fornica está negando a bondade de Deus para com a sua vida, porque conforme diz o próprio apóstolo Paulo, aquele que comete pecados sexuais está pecando contra o corpo, ou seja, está de fato pecando contra aquilo que Deus também te deu, a bondade de Deus para com a sua vida. Aquele que mente está negando também a bondade de Deus para com a sua vida, porque conforme diz o próprio Jesus no Evangelho, o pai da mentira é quem? O diabo.
Opa, estou mentindo, estou negando a minha paternidade com Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas. Quando eu minto, quando eu falo mentira, quando eu vivo a mentira, estou negando a minha paternidade. Estou negando aquele que me regenerou. O pecado é negar a bondade de Deus para com as nossas vidas. Percebamos bem ainda o que a palavra diz. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E conforme nós lemos o texto, de fato, no versículo 7, isso se confirma. Os olhos deles foram abertos e viram que estavam nus. Saiba que, quando cometemos pecado, não somos isentos sobre as suas consequências. Nós seremos responsáveis por toda a transgressão que cometemos diante de Deus. Seremos responsáveis de todo o pecado. Seremos responsáveis de toda a atitude contrária à vontade de Deus que nós cometemos. Não seremos isentos. Ainda que nos arrependamos, ainda que venhamos pedir perdão, ainda que venhamos de fato orar ao Senhor, você será responsável sobre a consequência. Você será responsável por tal atitude. Isso não deixará de ser isento sobre a sua vida. E se ainda continuarmos fazendo a leitura, a palavra do Senhor diz que eles olharam e viram que estavam nus. A grande verdade é que o pecado nada mais é do que a nossa vergonha. Eles sentiram vergonhas porque estavam nus. O pecado nada mais é do que a nossa vergonha diante de Deus. Nós somos imerecedores dessa graça. Nós somos imerecedores deste Deus. Nós somos imerecedores dessa misericórdia e dessa bondade, porque pecamos e transgredimos contra Deus. Estamos nus diante dos seus olhos. A nossa vergonha é a nossa transgressão. A nossa vergonha é o nosso pecado. Estamos nus diante de Deus. Conforme diz a própria palavra, que Adão e Eva logo em seguida cozeram para si folhas de figueira, para que pudessem tampar a sua nudez, para que ali pudesse tampar, a sua vergonha. Mas conforme o próprio texto diz, logo em seguida, isto não foi suficiente. Saiba que pelas suas próprias obras, que pelas suas próprias benfeitorias, que pelas suas próprias boas ações, você não é merecedor do favor de Deus. Ainda que você faça a melhor obra social do mundo, ainda que você se considere a melhor pessoa do mundo, ainda que você se considere como alguém exemplar, exímio de qualquer culpa, você não é merecedor do favor de Deus, porque conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é imerecedor do favor de Deus. Você está afastado do poder de Deus e da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo também 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos, meu irmão, é isso, é morte. O que nós merecemos é a morte, a condenação, porque somos pecadores, somos transgressores desta palavra, somos transgressores da vontade, da ordenança de Deus sobre as nossas vidas. A partir do momento em que nós, de fato, cometemos pecado contra Deus, seja ele de qualquer natureza que for, nós passamos a ser imerecedores do favor de Deus. Somos imerecedores dessa graça. Mas ainda, o próprio texto de Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, vai dizer: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Percebamos bem,
não somos merecedores. Não merecemos essa graça. Não merecemos essa bondade. Não merecemos este amor. Mas a fidelidade de Deus continua para com toda a sua criação e continua para com a sua vida. Ainda que somos infiéis, Ele continua fiel. Ainda que sejamos pecadores, Ele continua nos amando. Ainda que somos transgressores, Ele continua sendo bom para com as nossas vidas. Percebamos bem aquilo que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis, quando Ele faz roupas de pele de animais, túnicas para Adão e Eva. De fato é um simbolismo e uma alusão clara, que conforme diz Jonas capítulo 2, versículo 9, a salvação provém do Senhor. É do Senhor que vem a nossa salvação e dele virá a remissão de culpa pelos nossos pecados. As folhas de figueira não foram suficientes para tampar a nudez de Adão e Eva, mas o próprio Deus, fazendo roupas de pele de animais, simbolizava claramente a aspersão do sangue de Jesus para todo aquele que nele crê. Aquele que crê no sangue poderoso de Jesus, aquele que confessa e professa o nome salvador de Jesus Cristo, este agora, a morte já não tem mais condenação sobre a sua vida. A morte agora não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Certamente o pecado nos matou espiritualmente, éramos mortos, conforme diz Efésios capítulo 2, a palavra diz o seguinte: e Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estávamos também andando nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar em séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Através do sangue de Jesus, nós nos tornamos mais uma vez filhos de Deus. Em outro tempo éramos como filhos da ira, mortos espirituais, mas quem nos vivificou foi o poder do Evangelho, foi Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Ele que nos vivificou. Você agora só está vivo porque o Espírito Santo veio sobre a sua vida e regenerou o seu coração. Você agora somente anda em novidade de vida porque o Espírito Santo veio sobre a sua vida, porque o Espírito Santo transformou o seu coração, te ressuscitou. E pergunto para você, por onde você tem andado? Qual tem sido o seu caminho? Qual tem sido os seus passos? É impossível o crente viver uma vida conivente com o pecado. É impossível o crente viver uma vida aceitando o pecado. Quando o crente aceita o pecado, quando o crente convive com o pecado, nada mais do que está fazendo é negar a bondade de Deus sobre a sua vida. Nada mais é negar, de fato, o sacrifício maravilhoso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Quando o crente convive, está ali vivenciando a sua vida em pecado, está negando claramente a bondade e o amor de Deus para com a sua vida. Quando o crente passa a entender o seu chamado, o seu ministério, a sua vida cristã como um peso,
é necessário fazer uma autoanálise, alguma coisa está errada. O pecado tem distorcido a sua visão. O pecado tem mudado a sua visão. Alguma coisa precisa ser avaliada. Existem duas palavras que andam em conjunto: salvação e santidade. Salvação e santidade são duas palavras que andam juntas. Isto porque é impossível santificar-se sem ser salvo. É impossível nós santificarmos as nossas vidas sem ser salvo. A própria palavra diz que aquele que está sujo, suje-se mais, porque aquele que está no pecado, aquele que vive no pecado, ele não tem condição de santificar a sua vida. A presença do Espírito Santo não está sobre ele, e ele não tem prazer em santificar para Deus. E é impossível também ser salvo sem santificar-se. Mas a salvação não é somente por meio da fé e pela graça? Sim. Mas pelo que percebemos no processo da salvação, quando o Espírito Santo regenera a vida daquele ali que estava morto e ressuscitou, o seu prazer agora está na santidade. O seu prazer agora está em santificar a sua vida. De fato, o anseio de santidade, o anseio de santificação, o anseio de querer nos separarmos cada dia na presença do Senhor, é o termômetro da nossa salvação. É aquilo que está de fato latejando sobre as nossas vidas, conforme diz o salmista Davi, a alegria da salvação do Senhor sobre as nossas vidas. Quando de fato isso está sobre nós, quando de fato o poder do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, o nosso anseio não é mais pecar, mas a nossa vontade agora é santificar-se. A nossa vontade agora é separar para Deus. A nossa vontade agora é viver uma vida para o Senhor. Conforme nós lemos ainda em Gênesis capítulo 3, Eva, olhando para o fruto, tomando ali o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela viu que era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Nada mais é do que o pecado nas nossas vidas. O pecado, quando nós estamos olhando para ele, de frente com ele, ele é agradável aos nossos olhos. Ele é bom para se aproveitar, porque sacia a nossa carne. E ele é bom, porque parece que vai nos satisfazer eternamente. Mas conforme nós lemos, conforme nós vimos, o pecado é ilusão. Talvez hoje o pecado na sua vida tenha sido algo agradável aos seus olhos, bom para se aproveitar e desejável para ter algum proveito. Quero dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado, porque isso é ilusão. Tome cuidado, porque você está negando a bondade de Deus para com a sua vida. Tome cuidado, porque você está negando de fato o amor de Deus para com a sua vida. Talvez isso que você está vendo hoje como um peso, talvez o ministério que você está vendo que Deus tem na sua vida como um fardo, não é porque está pesado, mas é porque você tem olhado para o pecado e não para Deus. É porque você tem olhado para o seu prazer carnal e não para o Senhor. Se o culto tem se tornado um fardo na sua vida, tome cuidado. É porque você não está olhando para o Senhor, Redentor da sua vida, mas você está olhando para este mundo. Você está olhando para o pecado. Se a igreja já não tem sido bom o suficiente para você, se os irmãos da igreja não têm sido bons o suficiente para você, se a sua vontade é somente de ficar em casa, tome cuidado, porque o pecado está distorcendo a sua visão. Você não está olhando mais para a bondade de Deus na sua vida, mas você está olhando para o pecado. Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez é a manifestação do seu poder e da sua bondade.
toda a obra de redenção que Deus fez sobre a sua vida, toda a misericórdia, toda a graça derramada, toda a misericórdia que se renovou dia após dia, quando convivemos com o pecado, quando aceitamos o pecado, estamos negando essa graça salvadora sobre as nossas vidas. Tome cuidado, porque o pecado pode estar distorcendo a sua visão. Tome cuidado, porque o pecado pode estar mudando a sua visão. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, siga caminho de santidade, siga os caminhos da santidade, siga os caminhos da santificação. Separe-se para Deus, conforme diz a palavra do Senhor, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se aproximai-vos de Deus, porque Ele se aproximará de vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. O que nós temos visto, de fato, é passando dia após dia, e a pessoa aceitando comumente o pecado na sua vida, crente aceitando o pecado na sua vida, crente convivendo com o pecado na sua vida, crente aceitando o pecado na sua vida e deixando de lado a bondade de Deus sobre a sua vida. Que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de cristãos nós temos sido como exemplos? Que verdadeiramente veamos e vê a graça e a misericórdia de Deus, entendendo que ela é renovada sobre as nossas vidas, não como algo que deve ser, talvez, digamos, abusado, né? Tem pessoas que pecam justamente porque Deus vai me perdoar. Eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Mas o próprio apóstolo Paulo, na sua carta a Romanos, ele condena veemente tal ação. Embora a graça de Deus é renovada sobre as nossas vidas, embora a misericórdia de Deus é renovada sobre as nossas vidas, isto não é motivo para que nós venhamos pecar. Mas o próprio apóstolo João, em uma das suas ordenanças, era: filhinhos, não pequeis. A ordenança principal para a sua vida é não pecar, não transgredir, não errar o alvo, não negar a sua bondade, não negar a sua misericórdia, mas viver em santidade, viver juntamente na presença e na comunhão com Ele. Achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Não temos experimentado o melhor de Deus, não é porque Deus tem sido endurecido no seu mover, mas é porque temos dado lugar muito mais ao pecado do que à presença de Deus. Não temos experimentado o melhor de Deus, não é porque Deus deixou de agir, mas é porque nós temos aceitado a carnalidade no nosso meio. E somente veremos o poder e a graça de Deus agindo sobre nós, a partir do momento em que nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Assim veremos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Coloque-se de pé por um instante, quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite, quem sabe esperando uma palavra totalmente diferente, uma palavra que, quem sabe, pudesse te motivar para viver a semana, quem sabe uma palavra, como muitos têm pregado, de prosperidade, quem sabe uma palavra de milagres. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o maior milagre Deus já operou na cruz, ao derramar sangue de Jesus na cruz, para que pudesse nos reconciliar mais uma vez com Ele. O maior milagre Deus já operou sobre a sua vida, a partir do momento que Ele te vivificou pelo poder do Espírito Santo, fazendo-o feitura sua, criação sua, chamando-os de filhos de Deus. O maior milagre Deus já operou. E
E aquilo que Deus te chama nessa noite é para que você caminhe juntamente com Ele em uma vida de santidade, em uma vida de comunhão, negando o pecado, negando de fato a carnalidade e experimentando a bondade de Deus sobre a sua vida. Porque viu Deus que tudo quanto criou era muito bom. E viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. E viu Deus que sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo sendo derramado, regenerando a sua vida, regenerando a sua casa, regenerando a sua família, transformando a sua casa, e viu Deus que tudo isso era muito bom. Mas é necessário que neste momento você viva uma vida em santidade, viva uma vida na presença dEle, viva uma vida em comunhão com o Senhor, viva uma vida renunciando ao pecado. Que o ministério do Senhor, que a igreja, não venha ser um fardo, não venha ser um peso. Isso é o pecado que tem distorcido a sua visão, meu irmão. Mas que de fato a graça do Senhor se manifeste cada dia mais sobre a sua vida. Neste momento, antes de iniciarmos a nossa oração, eu quero também fazer uma pergunta a você que entrou aqui nessa noite. E ao ouvir essa mensagem e compreender que vive em uma vida de pecado, mas que a partir de hoje quer viver uma aliança com o Senhor e reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, viver uma vida em santidade, levante sua mão, queremos orar por você. Levante sua mão onde você estiver, nós queremos orar pela sua vida. Você que quer reconhecer Cristo como Senhor e não quer mais viver uma vida em pecado, uma vida no pecado, uma vida negando a bondade de Deus, negando aquilo que Deus já tem feito sobre a sua vida, levante sua mão, queremos orar por você, onde você estiver. Há alguém? Se não há, nesse momento nós oramos agora pela igreja. Você agora que já é crente no Senhor, você que já experimentou do amor de Deus, você que conhece da palavra do Senhor, se por alguma situação você tem deixado o pecado reinar sobre a sua vida, você tem deixado o pecado falar sobre a sua vida, falar na sua vida, tem deixado o pecado reinar na sua vida, quero dizer para você, coloque-se agora diante da presença do Senhor, entregue-se tudo a Ele, arrependa-se diante dEle, porque Ele é Deus da sua vida. O pecado é ilusão, mas somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor Jesus, Pai amado, nós oramos, Pai, nessa noite. Oramos, Deus, por essa vida, Pai, que entrou aqui, Deus, e por uma razão, Deus, tem deixado o pecado, Deus, reinar sobre a sua vida, que por alguma razão, Deus, tem deixado o pecado, Deus, falar na sua vida, que por alguma razão, Deus, tem deixado o pecado distorcer a visão do Senhor sobre esta vida, tem deixado, Deus, o pecado achar que a sua vida ministerial, que a sua vida com Deus, que a sua comunhão na igreja tem sido um fardo, tem sido um peso, tem sido algo difícil. Nós oramos por essa vida, clamamos ao Senhor, Deus, Espírito Santo, que verdadeiramente, Deus, a tua misericórdia, que verdadeiramente a tua graça seja derramada sobre essa vida, e que teu arrependimento, Jesus, venha ser derramado, que nós venhamos nos arrepender das nossas obras, Deus, que têm sido falhas diante dos teus olhos, que venhamos nos arrepender de toda a transgressão, para que venhamos experimentar o melhor do Senhor, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, renova, Pai. Renova vidas aqui nessa noite, renova corações aqui nessa noite, que vidas, Pai, venham de fato, Deus, renunciar todo o pecado,
renunciar toda transgressão, para que venham viver, Deus, de fato, debaixo da tua graça e experimentando, Deus, a tua bondade. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.